Apareceu, estamos no ar. Boa E... noite Boa a todos e noite. Boa todas. noite! Vamos chegando. Neto vai passar o link. Hoje nós vamos ter uma conversa muito bacana, porque hoje nós temos convidados mais do que especiais para a gente pensar a nossa realidade. Então, todo mundo vem para a live, que hoje vai ser bom. Vamos ver, eu vou entrar aqui no Facebook para ver se também já está o link. Só um minutinho. Tum, tum, tum. Enquanto o pessoal vai chegando, eu acho que a gente pode começar as apresentações. Isso? Quem faz as Primeiro as honras da mulheres, casa? Nedi, com você. Então, Ledi. Eu tinha até pensado Então, que não é apresentação, né? É reapresentação, porque os nossos convidados são conhecidos no estado inteiro, mais que eu, inclusive. Então vamos lá, Nedi. olá, pessoal. Então, primeiro é uma honra, né, a gente estar aqui participando junto com vocês, né, discutindo uma coisa que de fato podemos dizer que conhecemos, né, porque estou completando 29 anos de judiciário e desde 97 na função de TSI. Quer dizer, a gente viu a coisa acontecer, né? Eu sou a Nedi de São Miguel do Oeste, sempre trabalhei aqui em São Miguel do Oeste, então essa é a minha comarca de origem e sempre estive aqui. E estou aqui hoje para tentar fazer um bate-papo aí, ver quais foram mesmo os nossos desafios, e foram muitos, né, nesse período, e espero, né, contribuir com um pouquinho do que a gente viveu para que os colegas também tomem conhecimento do que é essa função do TSI. Isso mesmo. Bom, eu sou o Sig, continuando com as apresentações, sou da comarca de Blumenau. Eu não tenho tanto tempo de TSI como a colega Nedi, mas já são, acho, 14 anos que eu assumi a função aqui na comarca. Antes disso, nós trabalhamos na implantação do sistema, então eu trabalhei também um período lá junto à diretoria de informática, lá no tribunal, na época da implantação do SAGE. E também gostaria de agradecer o convite do Sinjusc para falar um pouquinho do trabalho do TSI nas nossas comarcas, que eu acho que a realidade nossa é pouquinho a realidade de cada um que está acompanhando a live aí. E é isso. Vamos para os tópicos aqui e estamos aqui para debater um pouquinho sobre o nosso trabalho. Eu vou falar para vocês quem que já está nos acompanhando, tá? Olha, a galera de São Miguel tá bombando, né, Di? Opa! A Tere deu boa noite, a Raquel, o William, eu vi que a Ivânia também já tinha entrado, o Marcelo Pussi, deixa eu ver todos os comentários aqui. Ai, meu Deus, como que tá isso? O Paludo. Por que eu não consigo ver todos? Vou ter que entrar depois. Aqui, eu acho. Estreando também, né, Carol? Estreando como mediadora também é um desafio, né? Sim, e tô fazendo alguma bobagem aqui, Aqui inclusive. todos nós somos estreantes, então Aham. perdoem nossos erros, tá, pessoal? Eu acho que eu vou usar o celular, que é mais fácil, tá vendo? Vamos ver. Isso pode no ao vivo, porque ninguém é profissional. Então, Exatamente. E os profissionais que estão aqui também estão estreando, né, Sim? Isso a Os Globo não profissionais toca. de TI. aqui. Vamos, pronto. A Rose, o Marco Darós, a Cris Miller, a Gleide já está aqui. A Gleide é outra TSI Um super abração, Gleide. querida. É, não é. E é diretora, né? Diretora no Sijusc também. A Angelita, o Wilson Batista, a Oh, Alessandra, que também é TSI,
A gente já tem 53 pessoas ao vivo com a gente. Olha ali, Então, que coisa boa. Um Isso aí. abraço aí pro pessoal das comarcas e também os nossos colegas TSI do tribunal, né? Que atuam lá no tribunal, academia. Isso mesmo. E isso também faz parte do nosso trabalho, né? O que nós estamos fazendo aqui nesse momento também faz parte da função do TSI, né? Porque, queira ou não, agora nós também tivemos que aprender na marra fazer videoconferência, né? É entrar para testar link, é entrar para ver como é que está o som, como é que está a imagem. E isso a gente tem feito constantemente, só não fica ao vivo, né, Sig? Essa é a diferença, a gente fica nos bastidores. Nós somos o cameraman, que estamos por trás ali. O cara que Vocês- entra antes para testar tudo, ó, como é que tá o som, como é que tá a imagem, tá me ouvindo? Vamos lá Então, conversar na sala um pouquinho, olho no olho. Vocês sabem, eu vou contar para vocês que quando a gente estava fazendo a campanha, eu vim acompanhar, fizemos o Jorge, o Murilo, o Neto e eu, e depois o Luiz, aqui na Presidente Coutinho, que é onde está o setor de informática. E não sei por que, cargas d'água, eu resolvi de reclamar dos computadores bem no setor de informática. Eu só vi o Murilo olhar para mim e ele fazia assim. mas eu reclamei Olha. já certo. Mas era eu reclamei onde eu tinha que reclamar, enfim. Claro. Tá bom. Gente, então acho que a gente pode começar o nosso debate, porque a gente já está com uma audiência de 61 pessoas. Então, contar para vocês que hoje nós vamos começar uma série de conversas para discutir o trabalho nesse período da pandemia, né? Nosso trabalho no judiciário. E a partir disso, a nossa database, a nossa carreira dentro do judiciário e o papel que a gente tem na sociedade enquanto servidores públicos. Que é uma coisa que a gente tem que evidenciar frente aos ataques que a gente vem sofrendo, né? E é importante pensar esse trabalho que a gente oferta e a conexão com as pessoas que a gente atende. Nessa estreia, né, como todos já concluíram, como os nossos convidados já se apresentaram, nós vamos contar com a experiência dos TSIs para iniciar o debate, que vai ser seguido com as demais categorias. Por que os TSIs, né? Por que a escolha dos TSIs para começar? Porque sem eles não teria sido possível implantar o home office da maneira que foi feita. Se os TSIs do judiciário não tivessem se reorganizado rapidamente para montar essa estrutura, a gente não sabe como a gente estaria hoje, talvez tendo que fazer trabalho presencial em meio à pandemia. Então, começar com os TSIs começar num ponto que para a gente é nodal, mas é também reconhecer o que eles fizeram até aqui, né? Então, também é dizer obrigada, a gente está seguro por causa de vocês, valeu, se a gente trabalha junto dá certo. Então, por isso, os TSIs. Já fica o nosso agradecimento em nome da NEDI e do SIG para toda a categoria. E para já passar a palavra para eles, porque eu acho que é eles que têm o que falar hoje, eu queria começar perguntando para a NEDI justamente como é que foi esse processo de colocar tudo funcionando em 48 horas, sem previsão anterior, porque não é que colocou em 48 horas depois de um planejamento de 3 meses, não, foi sem previsão anterior e no meio de uma pandemia, porque naquele momento eu acho que estava todo mundo muito assustado, né? Como chegou, assim, de surpresa, estava todo mundo muito assustado. Então eu queria saber da NEDI como é que foi para eles lá em São Miguel e de repente o SIG complementa falando um pouco de Blumenau, certo? Tá contigo a bola, NEDI. Então, foi uma pandemia também, né? Porque, na verdade, a primeira informação que veio é que alguns iriam para casa, né? Então, é quem tem filho pequeno, quem mora com idoso, quem tinha sintomas. E aí, essas pessoas começaram a se afobar. E aí, o que foi acontecendo? Então, tinha fila de notebook para a gente configurar, né? Porque uma coisa é você dizer, não, você só vai instalar a VPN, vai instalar o SAG, vai instalar o Pandium. Mas outra coisa é a pessoa diz, o que é isso? Instalar para muitos, assim, naquele momento até... Então, foi uma fila, a gente tinha fila mesmo de notebook para atender. E mais pessoas que a gente percebeu que até a angústia de o que vai ser de mim, o que eu vou fazer, de saíram, disse, o meu computador não presta e tal, e saíram, foram comprar computadores. Nossa, aquela primeira semana ali foi o caos mesmo, né?
Então, a gente conseguiu, em 2 dias, pelo menos, lá no fórum, a gente foi instalando conforme o pessoal foi trazendo, os primeiros 2 dias. Aí veio a determinação de que todos vão para casa, né? Então, no final do dia, passou o juiz, só todo mundo para casa, não quero ver mais ninguém aqui. Então, te vira. Então, aí tu vem para casa, e aí tu tem que fazer isso de casa. E aí é que vai, né? Muitas vezes tu orientar a pessoa, tu manda o programa, tá? Daí tu manda para o e-mail, não funciona porque o arquivo é muito grande. Aí tu tem que mandar pelo Panjo, mas a pessoa não está acessando o Panjo. Aí tu manda por uma outra forma de compartilhamento, até mesmo com o Google Drive ou outras espécies de compartilhamento. Aí também precisa liberar e aquela coisa toda. Então, assim, ó, a primeira semana mesmo, se alguém cobrou produtividade, nossa senhora, aquilo foi extremamente injusto. Porque não tinha condições, né? Não tinha condições. Então, eu acho que os primeiros, até daria para dizer, os primeiros 15 dias foram de preparação, né? E testagem mesmo, porque muitas vezes a gente percebia, tá, tu consegue instalar VPN no fórum, beleza, lá funcionou, a pessoa chega em casa, conecta em casa, não funciona. Aí é firewall, é antivírus. Aí um tem o Windows 7, outro tem o XP, outro tem o Windows 10, cada um conversa diferente. Aí o micro acessava em casa, não conseguia conectar com aquele do TJ, porque também não funcionava. E aí é nome de micro, é uma série de coisas que não era do nosso dia a dia. Né? Então, num primeiro momento, eu acho que nós tivemos que reaprender, tivemos que testar muita coisa, tivemos que pedir, ó, dá um tempo, eu preciso estudar, depois eu te chamo. E o WhatsApp, gente, nunca foi tão útil. É aquela coisa, tá, não está funcionando, tá, mas não está funcionando o quê? A pessoa não consegue te dizer muitas vezes, né? Tira uma foto, faz um filminho, manda pra gente, aí tu olha aquilo, vê se tu consegue resolver, devolve uma outra foto, ó, clica aqui, clica ali, faz isso, faz aquilo. Nossa, apareceu tanto tutorial, né, Sig? Se a gente for olhar nesses dias, e eu tenho mania de ficar fazendo tutorial para tudo, porque a minha memória já não é daquelas, então, tutorial para resolver o problema ali, vai armazenando, porque logo alguém vai te pedir e ele vai ser útil, né? Então, a gente fez muito disso. E sem contar também as conexões, né? Porque uma coisa é você trabalhar com uma velocidade boa, que tu manda qualquer coisa, a pessoa instala e faz. Outra, aqui não dá certo, já faz uma hora que está baixando e não dá. E aí tu teve tudo isso, porque uma coisa é você ter uma internet em casa para usar o Facebook, para usar, enfim, para aquele uso pessoal, né? Agora, outra coisa é você usar o teu equipamento, a tua internet para trabalhar. Muita gente teve que ampliar o link. Aqui em casa nós tivemos que ampliar o link, nós estávamos em 4 trabalhando aqui, então, 4 em trabalho remoto, cada um para uma área distinta. Então, tivemos que ampliar o link. Isso eu acho que foi realidade em muitas residências, né? Muita casa de servidor. Isso sem contar, claro, as dificuldades de cada um também, né? Porque uma coisa é você... Muitos tu teve que ir no passo a passo, e como nós aqui, São Miguel, não é só São Miguel, além de atender São Miguel, a gente teve mais 9 municípios. Nós temos comarcas aqui da região que estão sem TSI. Tem licença maternidade, tem aposentadoria, tem TSI chegando agora, que está aprendendo, então tu tem que ajudar esse TSI que está chegando e também ajudar o colega que está em casa e que não está conseguindo trabalhar. Então, para nós, dos polos mesmo, foi uma sobrecarga que não vamos nem falar em quantas horas por dia, nos primeiros dias, principalmente, né? Aquilo foi desumano, mas demos conta, né? Aqui no primeiro dia, a diretora chamou a gente. Como que nós vamos fazer esse negócio aí? Aí ela reuniu os TSIs com o secretário do fórum para traçar algumas metas, né? De como agir, porque foi uma novidade para todo mundo. E aí tem aqueles desafios de nem todo mundo tem internet em casa, tem internet, mas no celular, não uma internet para trabalhar com um computador em casa. Então, muita gente teve que contratar um pacote de internet. Como a Neide comentou, muitos compraram um micro, aí cada um com uma máquina diferente do outro. E assim foi. Aí depois foi liberado para eles levarem os micros do trabalho para casa. Aí nós tivemos que
que decidiu, para facilitar a vida deles, a instalação da VPN já tinha configurado antes de tirar o computador do fórum, auxiliar nessa remoção, né? Então, foi bem trabalhoso. Isso porque, na verdade, você tem que montar uma estação de trabalho na casa lá do colega. E tem que funcionar como funciona ali no edifício do fórum, né? Então, internet era muito baixa, contrata uma internet com uma velocidade maior, configuração do Siga-me, porque as pessoas têm que ligar, têm que ter acesso, têm que conseguir falar, enfim, foram muitas as orientações passadas para que a coisa funcionasse a contento. Eu também, e nesse aspecto quero agradecer também o pessoal, os analistas lá do tribunal que criaram a página do coronavírus. Teve muitos colegas que deixaram de chamar o suporte local por conta dessas instruções que foram disponibilizadas por eles lá. Então, parabéns também para o pessoal lá da DTI, para os analistas, para os TSIs lá do tribunal que contribuíram e devem ter tido também esse mesmo volume de trabalho que a gente teve aqui nas comarcas, com certeza. Isso sem contar também que nós tivemos, tipo, o mesmo certificado digital, né? Cada um levou o seu token para casa, ou o token estava no fórum, esse também foi no início, foram muitos chamados nesse sentido, né? Aí metade levava para casa, outra metade deixava no fórum, aí lá pelas tantas ia lá, pegava do fórum, conectava em casa, enfim. A gente precisava fazer uma entrevista antes de atender, né? Porque cada um tinha uma realidade diferente, né? Mas bem lembrou o Sig, eu acho que nós, enquanto técnicos aqui no interior, a gente não teria conseguido isso tudo se não tivesse o suporte no Tribunal de Justiça. Porque o pessoal que está lá, a gente também compreende um pouco da dificuldade que eles devem ter passado no início, mas tu chamou no grupo, principalmente no grupo do WhatsApp ali, que acaba sendo a coisa mais rápida que a gente tem, tu chamou, alguém dos setores lá já estava te respondendo, já estava em contato. Se está com problema na internet lá do fórum, o pessoal já está te avisando, então, te liga, São Miguel está com problema, alguém vai ter que ir lá para dar uma olhada, tu já está sabendo do problema antes que os colegas comecem a reclamar. Né? E da mesma forma, a história das videoconferências, né? Porque a nossa sorte no Tribunal de Justiça de Santa Catarina é que lá em outubro a gente já começou a fazer as precatórias por videoconferência. Então, a gente já estava tendo isso na prática, né? A gente já estava fazendo, então já estava aprendendo, porque a cada dia tem uma coisa nova para aprender, mas a gente continua se aperfeiçoando para tentar também dar conta do recado lá, porque assim, não é o TSI quem faz, mas o TSI precisa dar o suporte para quem está fazendo audiência lá, conseguir fazer legal. E nisso a gente, eu acho que também ganhou muito, né? Porque o tribunal, tendo iniciado em outubro, a gente já tinha uma caminhada quando iniciou, de fato, a pandemia, e aí depois teve também o convênio com as secretarias de administração e colocaram as vídeos lá nos presídios, que também não precisam mais de deslocamento. Então, tudo isso auxiliou no trabalho de quem está lá, precisando mesmo ser ouvido e para dar andamento naqueles processos mais urgentes, né? Sabe o que me chamou muita atenção nesse processo, no primeiro dia que a gente saiu, é que tem esse discurso, né, que o servidor público não está envolvido, mas, e vocês devem ter sentido isso mais forte, a aflição do pessoal com medo de não ter a ferramenta para trabalhar. Nossa Senhora! As pessoas muito ansiosas, preocupadas. Eu falei, gente, que coisa engraçada, né? Quando tem um discurso de, não quero saber, mas o pessoal estava ansiosíssimo. E na nossa pesquisa que a gente fez, 50% das pessoas estão trabalhando mais do que 7 horas de trabalho. Então, você vê que não bate, né? Eu queria aproveitar e perguntar para o Sig, depois de organizado isso, como tem sido esse atendimento virtual agora? Por causa para acessar os programas, os aplicativos, e qual que é o maior desafio, assim, para deixar tudo funcionando a longo prazo?
Então, uma coisa é você atender presencialmente. O colega está ali no fórum, na estação de trabalho dele, tem um problema no micro, tem um problema com o sistema, você vai lá e em 5 minutos, ou nem isso, talvez um pouco mais, você resolve. Agora, remotamente, o tempo que você despende é muito maior. Então, assim, um atendimento que normalmente leva minutos, quando o colega está ali na sua estação de trabalho, e agora que está em casa é outro. Então, nós, para facilitar a nossa presença, e nem sempre você consegue atender o colega que está lá na casa dele, por telefone, por WhatsApp, a dificuldade, ele não entende, ele não consegue avançar no que e te entender. Então, a gente já meio que decidiu instalar um TeamViewer, que é um sistema que você tem acesso remoto direto na máquina do usuário em casa. Então, aqui a gente faz muito isso, né? E para evitar também esse fluxo de rede com o tribunal, né? Com a rede do tribunal. A gente acessa e instala o SAG na máquina dos colegas, isso facilitou bastante. O maior desafio realmente é a distância e não estar presente ali para você fazer esse atendimento presencial. Com certeza esse é o nosso maior desafio, essa distância entre nós e a pessoa que nós estamos atendendo. Enfim, é isso, né? Eu acho que esse é o maior desafio, no meu ponto de vista. A pessoa não estar, esse atendimento não ser presencial quando você pode resolver as coisas com maior agilidade, e sim, você tem que resolver tudo, a distância, o tempo é outro, as dificuldades são outras, e é isso. E demora para vocês e também para quem está para quem tá do outro lado, né? Isso que é um tempo que tem que ser contado. E muitas vezes tu tem atendimentos simultâneos também, né? Então, nós até isso que o SIG usa lá, nós não usamos aqui, tá? O pessoal do Oeste, nós ainda não estamos usando o TeamViewer ali. Mas a gente ainda estamos nessa de mandar foto e tal, e por e-mail, mas tem dado certo por enquanto. Claro que a gente já está tendo que, em alguns casos, intervir. E outra coisa que a gente teria que também é a colaboração dos colegas, sabe? Porque a gente, pelo grupo do WhatsApp, assim, a gente tem resolvido muita coisa. Só que o grupo do WhatsApp tem, acho que 200 e poucas pessoas, é uma loucura, né? Então, qualquer ok, joinha lá já está gerando mensagem. Então, muitas vezes tu já amanhece com 100 mensagens lá para te dar uma olhada. Então, vai ter que filtrar. E aí o pessoal do tribunal até iniciou, o Rafael e o André, um repositório de informações. Então, nós estamos construindo, é uma ferramenta bem colaborativa, né, que a gente chama de Wiki, e lá a gente está tentando colocar essas experiências. Então, tu tinha esse problema, resolveu dessa forma, vai colocando lá. E, aos pouquinhos, a gente está pegando o jeito de utilizar essa ferramenta também, que acaba, tu perde muito tempo tentando descobrir uma solução que alguém já tem, e ela está lá. Então, isso foi assim, foi bem da pandemia, né? Ali nos primeiros dias, a gente foi percebendo que quem não estava acompanhando o grupo, que nós do Polo talvez façamos isso com um pouquinho mais de frequência, acompanhar, porque ali sempre tem solução ou tem coisa para a gente fazer. O pessoal que não estava acompanhando tanto, as perguntas começaram a ficar muito repetitivas, então acaba que enche de informação que tu não consegue filtrar, né? E aí é difícil até no WhatsApp, no grupo, nosso grupo de e-mail, WhatsApp, até você localizar um tema que já foi resolvido, que a sugestão já foi dada, mas é tanta conversa diária que você não consegue mais. E nesse aspecto a Nedi foi fundamental, porque ela que alimentou bem lá o Wiki, essa ferramenta, onde que todas as soluções você acesse e estão lá. Não há necessidade de você fazer a busca pelo WhatsApp. Mas, Carol, eu queria fazer um comparativo. Tu imagina uma mesa de boliche. No início do jogo,
tem aquele triângulo e todas as bolinhas ali reunidas naquele triângulo, né? De sinuca, Sig. É de sinuca, desculpa. De sinuca. Faz tempo. Vocês entenderam. Sim, sim. Mas é para a plateia agora. Aí Em público. imagine que cada bolinha daquelas de sinuca é uma estação de trabalho. Então, aquele triângulo lá está juntinho, no fórum. A mesa e a cidade. Aí vem um tal de coronavírus, que é aquela bola que dá a primeira pancada, e espalha todas essas estações de trabalho pela cidade inteira, que é a mesa. E o TSI fica lá meio que na função de ser o cara que não deixa cair a tua bolinha lá, a tua internet, para te manter em atividade e trabalhando. É mais ou menos um comparativo assim figurado, né, da situação nossa. Não, um excelente exemplo. E não é pouca coisa. E isso tem a ver com o que eu queria também, tinha curiosidade para saber de vocês. Está dando para fazer home office ou vocês estão tendo que ir para o fórum? Vocês notam, assim, no grupo que tem TSIs trabalhando muito além da jornada de trabalho, como isso vem sendo discutido? O que a categoria de vocês pensa sobre isso? Eu acho que... Vai, Sig, pode falar. Na nossa situação aqui de Blumenau, nos primeiros dias que todo mundo estava mais assustado e todo mundo também se estruturando em casa, até nós conseguimos ficar em casa, mas nos primeiros dias. E isso já não acontece mais, porque as varas criminais têm audiência, são 3 varas criminais, mais o juizado especial criminal, que estão realizando audiências de réu preso, e essas audiências elas têm que acontecer, né? Então, são muitos depoimentos presenciais de pessoas que vão no fórum, são muitas testemunhas e réus que são ouvidos na penitenciária aqui e no presídio, né? Então, os juízes eles ficaram meio temerosos de dar algum problema de câmera, de áudio, não conseguir acessar o link. Então, o nosso home office hoje ele que é meio que parcial, assim. Nós somos em 4 colegas TSIs aqui, e na semana de plantão, no caso eu estou nessa semana de plantão, a minha semana de plantão eu passo os dias no fórum. Então, justamente para atender essas audiências da área criminal, as videoconferências, que são pessoas, não tem a precatória, né, mas tem videoconferências, audiências com outros estados, e todos os dias tem isso, tá? Aqui todos os dias tem. Então, é melhor você pegar, ficar lá, do que eles ligarem, ter que sair de casa, ir lá e atender. Então, o nosso home office ele tem sido meio que parcial, assim. Nas semanas que eu não estou de plantão, eu estou em casa. Sem horário, tá? Porque com mais de 300 pessoas aí trabalhando em casa, você começa... Bom, teve colega que liga às 7 da manhã, porque eles têm os filhos em casa que não estão estudando, né? Aí eles não, apesar de ser home office, tu deveria respeitar o horário das 12 às 19, e fora desse horário só o que é plantão, não é o que na prática está acontecendo. Então, nós recebemos chamados das 7 da manhã até 10, 11 da noite. Medi. E é comum também, nesses horários, o chamado começar. Desculpa pelo horário, mas eu tenho esse problema. E aí você então, assim, ó, tem que ter empatia também. Ele não pode trabalhar, sei lá, no horário do meio-dia, porque tem um filhinho ali que, pô, também quem tem filho pequeno em casa sabe. Eles estão em casa, não estão na escola, e tu tem que dar atenção. O funcionário acaba tendo que fazer um horário diferente. Só que nesse horário diferente ele encontra problemas e ele lembra que tem um TSI lá que pode ajudar ele, né? Então
esse problema pode acontecer de manhã cedinho ou mais tarde, já de noite. Esses dias até teve um episódio de um colega que postou no grupo que estava com, eram acho que umas 20 e 30, assim, esse estágio não está entrando hoje. Daí alguém disse, vai para casa, para de trabalhar. Mas eu comecei agora, meu filho dormiu. Então, assim, ó, isso agora está acontecendo muito, sabe? E a gente tem relatos também de colegas que, por conta dessa dificuldade de não conseguir cumprir as metas em casa, eles estão indo para o fórum, estão lá no fórum justamente para poder trabalhar, cumprir a meta, e também, em alguns casos, até utilizar o equipamento, né? Principalmente, hoje mesmo eu ouvi de uma distribuição aqui de uma comarca vizinha, que estava no fórum porque o neto pequeno está em casa e que em casa ela não tem uma digitalizadora, né? Uhum. Então, e não tem como levar, até porque muitas vezes são aquelas impressoras grandes e tal, e mesmo que fosse o pequeno, então tu não consegue conectar em qualquer micro, enfim, tem toda aquela dificuldade, né? Então, isso também aconteceu. Mas, assim, pelo menos uma vez por semana a gente acaba indo para o fórum, aqui, pelo menos, né? Porque ou vem algum micro de comarca vizinha que vem para atendimento aqui, a gente precisa estar lá para atender, ou mesmo micros que lá do fórum o pessoal precisa acessar e que não está conseguindo. Então, tu precisa ir lá para ver o que é que está acontecendo. Muitas vezes tem que rodar a imagem de novo, tem que fazer algum procedimento lá que tu não consegue acessar remotamente. Então, isso a gente tem conseguido fazer também. Mas com relação ao horário, o que a gente ouve é que às 7 horas não tem como. A maioria do pessoal está fazendo, e é isso que o Sig falou, tá? É de manhã, alguns trabalham de manhã, outros de tarde, e os problemas acontecem quando as pessoas estão trabalhando, né? Então, muitas vezes, antes de responder para o colega, a gente só olha no grupinho do WhatsApp lá para ver se alguém mais já reclamou daquilo, tá? Se reclamou daquilo, só aguarda um pouquinho que eles estão vendo e tal, mas se não... Nós já tivemos chamados, inclusive, final de semana, de gente que trabalha em sábado e domingo. Mas eu acho que uma das coisas que contribui com isso, com essa flexibilidade que cada um está fazendo seu horário, é a dispensa do ponto, né, durante esse período de quarentena. Então, como não há obrigatoriedade de você bater o ponto, mesmo online ali pela rede, meio-dia e bater novamente às 19, o pessoal faz o horário muito além, né? A gente sabe que tem colegas que trabalham muito mais do que as 7 horas diárias, mas justamente por não haver esse controle de ponto, cada um faz uma rotina louca aí, e muitos trabalham à noite, que é mais tranquilo, os filhos estão dormindo, e os problemas de indisponibilidade do sistema podem acontecer a qualquer horário. Não, e essa possibilidade de não estar tendo esse controle de ponto também acaba auxiliando, né? Porque como é que tu vai garantir que tu vai trabalhar do meio-dia às 7 se teu filho tá ali? E nós já vimos vários, até as colegas até postam fotos e tal. Tu tá tentando trabalhar, mas teu filho tá aqui no pescoço, vem aqui, enquanto ela tá falando contigo numa videoconferência, por exemplo, tá o filho ali ao redor e tal. Como é que tu não vai atender, né? Então, assim, ou tu sai de casa para tentar, ou te tranca num quarto, quem tem possibilidade, tem alguém para ficar com as crianças, acaba fazendo isso, só estou indo trabalhar, e depende da idade da criança, isso funciona, né? Depende da idade, não funciona, e a pessoa vai trabalhar, sim, no horário em que está disponível, porque, queira ou não, eu acho que isso a gente também tem que enaltecer, é o comprometimento que os colegas têm com o trabalho, sabe? Então, assim, por mais que você está vivendo em condições, talvez trabalhando em condições que não são as melhores, mas você tenha consciência de que isso precisa ser feito, que alguém está dependendo disso que você está por fazer, e vai fazer. Então, vai fazer em que horário? No horário que tu consegue. Então, agora também vale um pouquinho do, sei lá, se a gente chama de tolerância ou de... Enfim, mas nós estamos tendo que rever, inclusive, alguns conceitos que antes a gente tinha tão... Mas não, agora a gente está tendo que pensar de outro jeito, né? Sei lá, problemas que até então eram, nossa, problema até de estrutura, agora deixou de ser problema, né? Porque tu agora tem que cuidar de saúde, de filho, de pai, de mãe, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas o trabalho precisa ser feito.
Mas o engraçado, Eu vou Nedia, contar. que no imaginário dos colegas, o TSI ele está sempre disponível, né? Ele está sempre lá, 24 horas. É como se fosse uma inteligência, sei lá, artificial que estivesse ali sempre disponível. Então, só que tem muitos colegas TSIs que também têm filhos pequenos, que também têm uma... Todo, igual o meu problema é o problema de todo mundo aí, né? Eu rio porque o menino do Luiz tem 6 anos e a gente faz muita reunião online. E às vezes tu vê que ele já tá cansado, que ele já não aguenta mais. Daí o Luiz fala: o papai tá trabalhando. Aí ele vai, faz uma careta, volta. Eu falo: meu Deus, nós vamos contribuir para esse menino odiar o sindicalismo, porque daí, né, pai, vamos brincar. E nem sempre ele pode porque tá trabalhando. Vocês estão, assim, a gente está com uma audiência em média de 100 pessoas. E tem muita gente mandando recado que já passou aqui do meu. A Enilda disse que a tua estante de livros é famosa já. Ah, eu só botei uma beiradinha só hoje. O meu Não é padre aquele vai painel. valorizar. O painel que compra na internet, né, Nilda? Ela botou A bem gente brinca painel, isso mesmo. A gente brinca nas videoconferências com os TSIs, né? O pessoal quer saber onde é que eu comprei e tal. E até alguém já postou lá o link do Mercado Livre, ó, tem para comprar e tal. Não, e hoje só está aparecendo uma parte dela ali, ó. Mas tá inteiro o painel hoje, né, Nedia? Só Tá. enquadramento. A Crispada mandou um SIG bem comprido, carinhoso. Quem mais está Obrigado, mandando filho. mensagem? Beijos. A Vilmarise, a Elza. A Rose está dizendo que os TSIs de Lages são fantásticos. O Adão, a Angelito, o João Edson e a Maristela. Eu entrei em Lages, então eu conheço todos. Queridos Conhecemos mesmo. também. Quem mais? O Cláudio Heinzen está dizendo, para os nossos TSI, tudo isso é baba. Não conheço nenhum TSI ruim e descomprometido. Tudo fera. Parabéns a todos os TSIs em nome da Nedi e do SIG. Obrigada. O Flávio está mandando abraço. A Ivânia está dizendo que em São Miguel do Oeste tem TSIs mega eficientes. A Rose e a Nedi. Vamos ver quem mais. A Sandra, a Andréia Segalinha, a Karine também, que é de Maravilha. A Simone está dizendo que comprou, a Simone lá de Criciúma, que teve que comprar um computador novo para poder trabalhar agora. A Andréia está mandando parabéns para os TSIs. Aí o TSI tem que configurar tudo do zero. De novo. Instalar tudo. Faz parte. A Josi. Super parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras. Muito empenho de todos para o home office acontecer. Homenagem aos TSIs mais do que merecida. A Giane, lá de Dionísio, os nossos TSIs, Geraldine, Marques da Silva e Vitor, foram fantásticos e nos ajudaram muito. A Gleide está dizendo que fora os problemas encontrados em cada micro, firewall, acho que é assim que fala, e outros, cada um com uma especificidade diferente do outro, mas a DTI sempre presente, sempre ajudando de forma sensacional. Quem mais? A Ig, a Dani. Nossa, tá cheio de gente aqui, gente. Que bom. A Geraldine. A Geraldine é TSI, né? A TSI está em licença maternidade ali, ó. Bebezinha nova em casa, Sofia, junto com o Miguel. Tem uma pergunta aqui, gente, do Gerson Moraes. Nos atendimentos presenciais, muitas vezes o problema é de hardware, não de software, não sei se fala assim. Aí o atendimento precisa ser presencial mesmo. Como foi esse tipo de comportamento? Como foi... Ai, tá bem grande. Como foi esse tipo de problema no início da pandemia e como está sendo agora? Sei de casos em que os usuários desligavam a máquina remotamente e não conseguiam fazer o acesso remoto depois, necessitando da presença do TSI no fórum para ligar manualmente a máquina. Qual foi o tipo de comportamento dos usuários nesses casos, uma vez que sabemos da urgência de cada um em ser atendido? Essa é bem específica. Assim, ó, nós no início a gente até sempre tinha alguém no fórum, porque alguém preferiu trabalhar lá do que em casa, porque não tinha condições mesmo, e daí acabou ficando isolado. Então, essa era a pessoa para quem a gente ligava e dizia, faz favor, vai lá naquela máquina e liga.
Aí depois a gente combinou com a secretária também para deixar com um dos policiais que teve que ir todo dia para o fórum, porque os policiais e vigilantes estão tendo trabalho, eles é que têm o acesso às chaves, e aí ligam conforme o pessoal precisa, porque não faz sentido se tem alguém lá, mais alguém se deslocar para ligar, né? Então, a gente quem está com esse problema, geralmente ou se reporta ao secretário ou ao TSI, no nosso caso aqui, bem específico da nossa comarca, e a gente é que entra em contato e diz qual é o número da máquina que precisa ser ligado, ou mais ou menos coloca qual é a localização, e o policial é que está indo fazer isso para nós. Então, foi uma forma, né? E a questão quando o problema é na máquina, a gente está tendo que ir para o fórum, sim. Então, semana passada a gente formatou 2 máquinas que não teve jeito de acessar de outra forma. Então, mas é aquela coisa eventual. Mas como os programas não são pessoais, nada impede que, se uma máquina der problema, a gente possibilite que o usuário acesse uma outra máquina. Então, isso também a gente tem feito, né? E aí a gente sabe que tem aquelas máquinas com problema, quando for ao fórum, não vai só para isso, aproveita e passa um dia lá e faz o que tem para fazer. Isso a gente tem feito pelo menos uma vez por semana, cada 15 dias, sempre tem coisa para fazer lá, né? Aqui em Blumenau é quase cada dia tem que entrar em algum gabinete, cartório ou setor para ligar uma ou outra máquina. Isso é bem comum, tá? Que ou uma queda de energia, ou a máquina por si só dá um travamento, mas como nós temos uma escala de TSIs plantonistas, hoje quem faz isso é o TSI que está de plantão, tá? E na secretaria do fórum, o secretário ele tem comparecido quase que todo dia, então a gente não, e as seguranças, quando a gente não consegue a chave na secretaria, os seguranças e o pessoal lá, eles têm as chaves para a gente conseguir acessar o local de trabalho. Quando o problema é de máquina, até teve um problema essa semana, que o colega, como foram liberados equipamentos do fórum para se levar para casa, o estabilizador dele queimou, né? Só que como era uma máquina sei lá, deve ter queimado o fusível, ele não soube explicar direito, né? Mas enfim, aí foi dito para ele ligar direto na tomada da parede. A máquina é bivolt, ela funciona normalmente, mas nós já tivemos também atender equipamentos lá no fórum, tá? Mas aí sempre aquele colega que está de plantão é que faz isso. Não, nós também já fizemos isso. Eu recebi colegas aqui em casa com equipamento, né? E também combinamos de colega que foi para o fórum, deixou lá, depois a gente foi e trabalhou no micro, ou combinou de se encontrar lá. Então, nós somos só em 2 aqui, nós não temos uma escala de plantão, até porque seria desumano, né? E aí a gente acabou que as 2 atendem, e quem vai ao fórum, então, já vai sabendo o que tem para fazer. Mas já aconteceu e tem acontecido muito esses no-breaks que são do CNJ, né, que a gente fala, que já chegaram meio com o tempo de garantia vencendo, que eles estão indo para o pau. Então, o que está acontecendo muito, Sig, é isso, os no-break não estão aguentando, aí alguém liga e diz, não estou conseguindo, e tira né, orienta a tirar do no-break e colocar na tomada, se dá, beleza, diz para aquele colega onde é que está a régua, ele vai lá, pega a régua, põe. Então, a gente orienta, né, os colegas por telefone, sem contar o servidor, né, que se chega a acontecer, e aconteceu também, que tem dado problema nos no-break dos servidores, aí tu tem que fazer, tem que trocar. Então, isso tudo aconteceu, a gente viu vários colegas relatando, né, que é esse último no-break que veio para os equipamentos do servidor, que estão dando problema, né? Então, isso não tem outro jeito, tem que ir para o fórum, independe do horário, né? E quando a correria é grande, que ele não pode esperar, devolve a máquina, pega outra, né? Então, isso aconteceu, mas é raro isso, tá? Aconteceu acho que uma vez só. Eu quero entrar com vocês agora, pensando nesse contexto de trabalho que a gente tem, na nossa discussão da database, né? Então, quando a gente pensa esse quadro de organização do trabalho, eu acredito que algumas questões precisam ser ponderadas. Logo no início da pandemia,
toda a nossa discussão da database acabou sendo afetada pelo congelamento, né? E por esse fantasma da crise. A crise sempre aparece, é um fantasma, né? Ela está sempre aqui no nosso cangote. Nas conversas com o pessoal nas comarcas, a gente começou a perceber que alguns colegas entendiam que dos males esse era o menor, o congelamento, e que não caberia fazer uma campanha salarial nesse momento, né? Por outro lado, outros colegas opinaram pela manutenção da campanha, porque tem uma crise inflacionária grande, né? A gente vê que vai no mercado e as coisas, o dinheiro já não dá para tudo, e que o TJ tem uma estrutura de cargos e funções que colocam os servidores em condições de remuneração que são diversas, né? E isso principalmente em relação aos aposentados, que é quem a gente vê que está passando mais perrengue agora e que a gente não pode fingir que não está vendo, né? E aí a gente começou a olhar a resolução e começou a pensar na nota técnica quando veio, ver esse contexto econômico, e várias questões surgiram para a gente pensar, né? Mas como a gente está falando de organização do trabalho, eu queria chamar a atenção para 3 pontos com vocês, assim, para a gente pensar. Um é que a resolução, ela é problemática porque ela quebra a isonomia que existe entre nós trabalhadores. Porque ela cria condições em que pessoas, nas mesmas condições, funções, não vão receber os mesmos benefícios. Por exemplo, agora, pensando no final do ano, a gente tem 2 TJAs no mesmo cartório, uma com um filho de 2 anos e outra com um filho de 8 meses. Elas fazem o mesmo trabalho, nenhuma das duas tem gratificação. Uma vai receber o auxílio creche, a outra não. Nessa condição delas de TJA sem gratificação, essa porcentagem do auxílio creche ela é importante. Ou então 2 colegas com tempo de aposentadoria, um completou em outubro, outro completou em maio. São só 7 meses de diferença. E mesmo assim, um vai receber o abono permanência e o outro não. Então a gente vai ter pessoas na mesma função com remunerações diferentes. A outra questão é que o congelamento ele fragiliza a organização do trabalho quando ele prevê a suspensão das gratificações. Por exemplo, os TSIs têm gratificações. Se vocês ficam doentes e precisam sair, a pessoa que vai ficar no lugar de vocês não vai receber a gratificação, mesmo que tenha que fazer o trabalho. E isso cria uma relação ruim até entre os próprios colegas, né? Porque você pensa, olha, eu preciso dar licença, mas eu vou deixar o outro mal, porque vai ter que fazer meu trabalho, não vai receber. E aí, se a gente pensa, por exemplo, naquela TJA, que vai ter que substituir, que já não recebeu o auxílio creche, ela vai ter que fazer mais funções sem receber, e talvez ela tenha que colocar o filho dela numa escola integral e gastar para executar a função, já que ela não tem a gratificação. E também eu queria chamar a atenção que, dentro dessa política de não ter o abono permanência, a gente corre o risco de que mais pessoas queiram se aposentar. Às vezes a pessoa que já está, que já tem o tempo, mas que, não vai receber o abono, é um contexto tenso por causa da doença também, acaba se aposentando. Como a resolução também prevê que não chamem novos servidores, a gente vai ter mais aposentadorias e não vai poder chamar o pessoal para poder ocupar as vagas. Dentro de um quadro em que já faltam servidores, que acho que no início a Nedi falou que tem comarcas que nem tem TSI, qual é o tamanho do problema que a gente vai criar? E isso é uma questão que está preocupando bastante a gente, sabe? E assim, o pessoal diz, o sindicato está reclamando. Não é uma reclamação, é uma projeção, sabe? E eu respondo, é uma projeção da mesma forma que a projeção econômica foi feita. Então, é uma escolha política pensar em qual projeção eu vou ouvir e quais medidas eu vou adotar. São posturas políticas. E a gente se preocupa muito com a fragilidade da organização do trabalho dentro desse quadro de servidores que já é restrito, né? Se eu perguntar para a Nedi e para o SIG, provavelmente eles vão me dizer que caberiam mais TSIs em ambas as comarcas, né? Caberiam, ia qualificar o trabalho, ia andar melhor, ia ser mais rápido, ia ter mais produtividade, né? E eu queria também chamar a atenção que uma coisa que acho que é bem importante, que quando a gente olha esses números de produtividade, que eles são bem altos, nós estamos entre os tribunais top, né? Em números absolutos, mesmo pensando naqueles de maior porte, a gente vê que não é o prédio,
não é a impressora, não é o telefone. O que dá potência para o judiciário somos nós. Somos nós. Está tudo fechado, mas o trabalho e a produtividade está lá em cima. Então, somos nós o sangue, né? É a gente que faz o negócio girar. E não é só mecânico, tá? Porque do mesmo jeito que, se a gente tiver uma condição de trabalho boa, com tempo, a gente pode pensar para inovar, para criar, para fazer. E aí é o exemplo do banco, do repositório de informações que está sendo feito. Exige tempo pensar isso, organizar. E se a gente faz só um trabalho mecânico, a gente está tão exaurido que no final do dia você só quer se afundar no sofá, né? Então, a importância de que o trabalho preveja a criatividade, que a gente possa criar, conversar, pensar, discutir com o colega. E isso a gente tem que pensar enquanto categoria também, essa é a ideia, né? E o Sig falou em um momento assim que, e eu até falei que a gente ia falar sobre isso, quantas propostas, projetos e cronogramas e protocolos o TJ já mandou para as comarcas, né? O Sig falou que pensa nas comarcas pequenas e não pensa nas grandes, e quando elas chegam, elas não dão conta da realidade. Porque, às vezes, se tivesse um questionário lá para Blumenau, olha, vocês, se nós fizéssemos dar certo? Não, se fizer assim não dá certo. Faz assado que vai dar certo. Se tivesse feito isso, ouvido o trabalhador, ouvido quem tem a manha do negócio que está todo dia, a gente teria mais eficiência, né? Então, por isso de valorizar o trabalho, criar espaço, que a tecnologia que a gente usa cria espaço para que a gente possa pensar sobre ele e escutar os trabalhadores. Isso, na nossa concepção, não é gasto, é investimento. É colocar o trabalho em outro nível, né, para acontecer. E eu queria, assim, só para finalizar, pensar que a estratégia de tecnologia nesse sentido, ela é algo central. A gente não pode mais pensar o trabalho hoje sem conversar com vocês. Porque do mesmo jeito que essa estratégia ela pode ser uma escolha por um sistema que dinamize o trabalho, que reduz o tempo e que permita aos trabalhadores criar, a gente pode manter um sistema que seja, na verdade, vários sistemas, várias plataformas, cada uma diferente, que ocupe mais tempo, né? A gente pode manter um sistema que não seja tão cuidadoso com as máquinas. Me chamou a atenção vocês falar, acho que o Sig falou, cada máquina tem uma configuração, cada máquina é diferente. Então, a gente tem que garantir padrões de máquinas iguais, para que vocês possam trabalhar mais rápido, para que o trabalho desenvolva, né? E com equipamentos que são, às vezes, muitas vezes são velhos, né? E que eu até estava pensando que exige do TSI um diploma de mágico, né? Porque tem coisas que só sendo mágico. Eu até Adivinha. não, vocês já têm uma coisa assim. Porque, por exemplo, se eu estou no meu computador tentando ligar, não liga, chega um TSI e liga, você quer morrer, né? Porque o computador não funcionou. A hora que o TSI chegou, ele funciona. Já tem um negocinho de mágica. Eu Mas assim, energizo assim e dá certo. eu fico assim, eu fico com a cara no chão. Mas acontece, TSI já é meio mágico. E daí queria conversar com vocês isso, né? O que a gente tem que ter atenção? Quais são os pontos principais para a gente pensar essa ampliação do teletrabalho que parece que está chegando, né? Quais são os pontos principais para que a gente tenha uma estrutura eficiente de trabalho e que resguarde a saúde de quem está trabalhando em casa e de vocês, para não ficarem malucos, né? Porque viver nesse contexto em um período de pandemia é uma coisa, viver nesse contexto a vida inteira, aí já é outra. O que vocês acham? Pode falar, Enedinho. Não, pode ir, fica à vontade. Não, só assim, ó, eu acho que deve-se partir do princípio de se melhorar a qualidade de vida dos colegas e se buscar uma transição, né, para esse novo momento que nós vamos encarar daqui para frente, não só do ponto de vista tecnológico, mas do cultural, enfim, melhorando as regras de trabalho, são coisas
e regras bem definidas, né? Porque eu acho que está todo mundo, a impressão que dá é que está todo mundo meio que perdido nesse momento. Mas eu acho que o principal ponto é não se partir para uma transição brusca, se pensando só na parte tecnológica, se preocupando também com o servidor, no bem-estar do servidor. Não, e outra, porque muitas vezes, enquanto você está atendendo, dependendo da forma como você está conversando com o colega, você interage, sim. Então, não é uma vez só que eu ouvi o colega se queixando das dores nas costas, das dores na parte superior, nos membros superiores, e a sobrecarga, né? Porque eu não sei se na prática, né? Eu particularmente não trabalho com EPROC, mas o pessoal que trabalha com EPROC, que ao mesmo tempo em que está com o EPROC, ele precisa abrir o SAGE. Então, tu imagina em casa você tendo que abrir 2 sistemas numa telinha de notebook, né? Então, assim, uma coisa é você conectar a outro, mas mesmo assim, a forma como você trabalha também mudou. Então, isso exige muito dos colegas, né? Até mesmo a questão da posição na mesa, na cadeira. Tudo bem tu levar o micro, mas do que tu leva do fórum, o micro é o que menos, talvez, tenha relação com o que você na prática vai fazer, né? E por conta até das demandas, que agora elas, em alguns aspectos, estão represadas, né? Conversando com o colega da Vara Criminal na semana passada, daqui a pouquinho vai liberar para fazer mandado, então tudo aquilo lá vai chegar, né? Então, tem demandas represadas por conta das audiências mesmo que não estão acontecendo no seu ritmo normal. Então, isso uma hora vai afetar. E vai afetar quem está em casa e vai afetar quem aos poucos está voltando ao trabalho nessa perspectiva de gradual, mesmo que seja só em julho, agora se concretizar, não sei, depois da notícia de ontem, que é uma expectativa ainda, eu não recebi nada formal, mas a gente espera mesmo que, pelo menos, que passe um pouquinho essa loucura, porque isso está, de certa forma, nos afetando nas relações. Eu já tenho meu pé atrás com relação ao teletrabalho, que eu percebo que a gente se distancia, aquela organização que a gente tinha nos locais de trabalho, ela já era assim, aquelas, como que diz, aquelas colônias, cada um no seu cantinho, né? Agora, então, piorou, né? A gente já não tem mais aquele convívio. Uma coisa que eu e o Sig tivemos a grata experiência de participar já, eu antes ainda, né, em 97, eu participei da primeira implantação do SAGE, que foi praticamente, ou da mesma forma que aconteceu em 2004, 2005, ali, quando a gente implantou o SAGE 3, o tribunal, ele perdia, ou enfim, ganhava tempo chamando servidores, treinando e refazendo, e a gente trabalhava naqueles bancos de teste. Então, antes de ir para a comarca, implantar o SAGE, a gente já tinha feito várias experiências no banco teste, então tu já ia para as comarcas com o negócio funcionando, isso que o Sig comentou, né, que tu perguntar para quem de fato trabalha com o negócio é diferente, né, diferente foi essa implantação meio que goela abaixo, por exemplo, de um EPROC, né, que tu teve que ter treinamento virtual de coisas que não estavam funcionando e coisas que ainda não estão funcionando, então isso gera um nervosismo na pessoa, porque não é nem pela produtividade, porque, sinceramente, se tu observar esses números da forma como eles se comportam, que, como dizem os economistas, tu esmaga e tira deles o que tu quiser, então ele pode ser muito produtivo, pode não ser, mas na prática, o trabalhador do judiciário, ele sabe que aquela demanda daquele cidadão que está dependendo disso para determinada coisa, está lá. Não interessa se tu fez tantas movimentações, se emitiu tantos expedientes, mas o problema daquela pessoa está lá. Não interessa nem o sistema que tu está usando, se tu está usando um EPROC, está usando um SAGE, tu precisa de uma videoaudiência, de uma audiência, o problema está lá. Então, isso eu acho que vai com o tempo, para quem vive, se compromete mesmo com o trabalho, a gente tem várias experiências de pessoas que adoeceram por conta disso, isso precisa ser levado em conta. Particularmente, eu não concordo que a gente deixe de exigir o que nos é direito. Temos reposição inflacionária, temos que pedir a reposição. Não é possível pagar agora,
compreendemos, mas ela não pode simplesmente, porque estamos nesse período de crise, não. Nos é devida, sim, e pague quando puder. Podemos trabalhar dessa forma. Ninguém aqui está sendo, não, né? Mas eu acho que a gente não pode simplesmente abandonar o que nos é de direito. Nós precisamos continuar, sim, firmes no nosso propósito, compromisso e também obrigação, direitos, deveres, tudo isso tem que ser considerado nesse período, inclusive, né? Na minha opinião. Sim, desculpa. Não, só na linha do que você estava comentando antes, Nedi, eu tenho, porque nem todos que estão acompanhando essa nossa live são TSIs, né? Mas o que eu vou falar agora também serve para os TSIs. Alguns conselhinhos que eu anotei aqui, ó. Definir um espaço em casa, né? Observando a ergonomia, já para você não ter muitos problemas ligados à saúde. Criar regras para não extrapolar a rotina de trabalho, ter uma produtividade consciente, né? Não abraçar todas as tarefas, faça somente aquilo que a chefia quer que você faça, não tenta abraçar, fazer além e se esgotar. Intervalo é importante, mesmo em casa, tá? E mais, o que eu acho mais importante, depois de tudo isso, desconectar-se. Você passa o dia todo conectado e tem um momento que você precisa se desconectar. Eu descobri com essa experiência do home office que eu não fui feito para teletrabalho. Eu prefiro 1 milhão de vezes ir lá para o fórum, bater o ponto, sair e me desconectar. E em casa tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. E isso não faz bem de jeito nenhum. Então, são esses os meus conselhinhos aí, o pessoal, para facilitar um pouco essa nossa nova realidade aí, e que passamos logo por esse período e por essa fase de pandemia e que voltemos. Eu acho que nem todos voltam, tá? Porque eu acredito que o tribunal, e não só o tribunal, as empresas, de um modo geral, muitas tiveram uma experiência positiva com isso. Sim, e eu acredito, sinceramente, que o nosso tribunal vai manter muita gente em home office, em teletrabalho daqui para frente, né? Mas temos que seguir algumas regrinhas para ficarmos saudáveis, né? Senão não dá. Sig, tu já quer fazer as contribuições para a database? Como a gente já está com o horário adiantado. Então, eu acho uma sacanagem essa história de um colega, porque principalmente em relação às promoções, aos outros benefícios, porque ele teve direito alguns meses antes, está recebendo, e aquele que 2, 3 dias depois já não recebe, e o pior, lá na frente, em 2021, ele não vai nem poder cobrar isso, né? Porque está na lei. Eu acho que isso, para mim, é inconstitucional isso daí, tá? Eu acho que foi uma agressão, né? Eles dizem tanto que o servidor público não contribui, a mídia bate direto no servidor público, mas soma o não pagamento de todos esses benefícios na esfera municipal, estadual e federal, com quantos bilhões o setor público não está contribuindo para esse país, para o combate dessa pandemia, né? E quanto a iniciativa privada está contribuindo, né? Então, nós temos um grupo de WhatsApp aqui na comarca, e a gente fez esse debate, a gente sempre faz. O nosso grupo é bem eclético, assim, bem interessante aqui na comarca. Então, nós estamos questionando isso tudo. E em relação à database, sim, eu acho que pelo menos, porque não é aumento, é reposição, gente. Né? Eu acho que pelo menos a database
deve sim ser reposta, porque ela não é aumento, é reposição de perdas, e as pessoas confundem. Elas acham que database é o mês que eu vou receber o aumento, e não é isso. A gente tem que ter a visão de que database é reposição do que você perdeu, do que a inflação comeu do teu salário, e não é aumento. Então, eu acho que temos sim que batalhar pela database. Vamos ver E mais outros aqui. direitos perdidos, né? Tipo o caso que você citou daquela mãe que não vai ter o auxílio creche. Que Triênio. se veja depois, que se pague depois, então, mas que não deixe a pessoa no A Fátima Ramos está dizendo aqui que também comprou um computador e que a Ângela Borges, eu não sei de onde, a Ângela é TSI da onde, vocês sabem? Ângela Borges foi incrível na instalação dos programas. todo A o Soraya, TSE, né? beijo. A Jussara está dizendo que o TSI e do TJ são 10 com estrelinhas. A Gleide está dizendo que hoje ela perdeu dois no breaks. A Ignez está mandando beijo. A Dina. A Carminha está dizendo que o contexto da pandemia só complexifica o que já estava sendo fomentado, que é o caminho contrário da valorização do servidor público, né? A Cris Pada está dizendo que exatamente é o nosso trabalho que faz o TJ. A Joyce está dizendo que com ela acontece a mesma coisa que comigo, que é só o TSI chegar que tudo funciona. Com ela nada funciona, mas se o TSI chegou, tudo funciona. É O energia, Rubens né? Gonçalves. A Ana, lá de Laje, está assistindo. Um beijo para a Ana. Gente, tem muita gente. A Cris, Claudina, aqui da capital. O Nelson Amazaki, acho que é lá de São Joaquim, mandando parabéns pelo esforço e dedicação dos TSIs. A Rosana, nossa colega de Braço do Norte. Tem muita gente. Depois vocês vão olhar com calma todas as mensagens que mandaram para vocês, fica no Facebook. A gente está com o tempo avançado, então eu vou só fechar essa nossa discussão da database para a gente ir para as dicas. Tinha uma história para contar, mas eu vou chamar a Nedir e o Sig outra vez para contar só a história. Nós vamos fazer uma roda de história do TJ, porque tem Nossa muita Senhora! história. Aí tem mais uns 3, 4 que a gente chama junto, porque tem muita Sim. história para contar. E não vai dar uma live só, é pouco, tá? Para contar toda a história. Essa é uma coisa também que eu fico pensando muito no teletrabalho, que é o que a gente perde de convivência, né, com os colegas. Eu estou liberada, mas eu estou liberada há 3 meses, né? Então eu sou de Barra Velha agora. E eu tinha 2 colegas, que eu não sei se estão aqui, mas que eram minhas vizinhas de porta, que é a Andréia e a Carmita, a distribuidora e a contadora. E eu morro de saudade delas. A gente, às vezes, era só um oi, a gente chamava de visi, oi, vocês estão bem? E isso a gente perde, né, em casa. Isso a gente... E a gente estava junto com meu companheiro que já está até desaprendendo a falar, porque ele só fica os dois, né? E quando você perde o aconchego, o acolhimento, o carinho. Então, teletrabalho também não é para mim. Eu sinto muita falta dos colegas. E a gente queria chamar, assim, que nesse contexto a gente tem que pensar para além das implicações individuais e pessoais. Não há como nós aceitarmos calados a resolução na medida em que ela produz uma diminuição no quadro de trabalho e ela produz essas diferenciações entre nós, que é o que o SIG chamou a atenção. E com isso prejudica o trabalho que é prestado para a população. Não tem como isso não refletir com menos gente e com a gente trabalhando sem igualdade de condições. E a gente não pode se enganar que quando der problemas no serviço, esse débito vai ser creditado na nossa conta. Aí é a gente que é servidor público que não é comprometido, é a gente que não quer fazer, quando o que a gente tem visto é justamente o contrário, que são os nossos esforços que estão mantendo o serviço em pé. É a gente que contrata mais internet, é a gente que compra máquina, é a gente que está trabalhando mais que o horário de trabalho, né? Então, e de todo esse pessoal que está trabalhando mais, que comprou computador, alguém recebeu ressarcimento? Alguém recebe hora extra? Alguém tem banco de horas? Não tem, né? Não, e assim, Carol, contrataram serviço de internet, estão gastando mais, na verdade. Sim. É a conta de energia,
né? O consumo de energia que aumenta, um pacote de internet que ele teve que contratar, porque ele teve que se estruturar em casa para trabalhar, né? E eu Exatamente. acho que merecia um auxílio para cobrir essas despesas também, né? Eu também Aí, ó, acho. o computador é o pessoal ou o tribunal que vai fornecer o computador? Como é que vai ser? Né? Então, são algumas coisinhas que devem ser definidas. É claro que a gente está num período, né? A coisa estourou, a pandemia aconteceu, e isso não é uma coisa definitiva, mas como a gente sabe que isso vai perdurar, esse home office, tudo isso ainda vai ter que ser definido lá na frente, né? Sim. E manter, estabelecer um padrão de qualidade é bom para quem trabalha e é fundamental para vocês. Se vocês trabalham com o mesmo tipo de máquina e têm as mesmas condições, aí já coloca o trabalho em outro lugar, né? Assim, se posicionando enquanto Sinjusc, a gente não podia deixar de fazer a campanha da database, porque é uma discussão que ela vai além da remuneração, como vocês citaram, né? Ela fala sobre as nossas condições de trabalho, sobre respeito e sobre reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve. E é um exercício de pensar o trabalho para colocar ele em outro lugar, para dizer que a gente é tão comprometido com o nosso trabalho que a gente quer que ele avance, a gente não quer que ele fique mais precário. É mais ou menos como a gente faz com a nossa casa, né? A gente quer cada vez mais bonita, mais arrumada, mais tecnológica. E assim a gente quer o trabalho, né? E é uma campanha que ela é para nós, enquanto trabalhadores, mas ela também é em defesa do serviço público, do serviço que a gente presta à população, para que essa população tenha acesso aos direitos e tenha sanado as demandas da melhor maneira possível. Então, e assim, frisar muito, isso é muito importante para mim, pensar que a gente não precisa ter vergonha de defender o serviço público, nem de exigir que nós sejamos valorizados e respeitados como profissionais. Quando a gente defende o serviço público, quando a gente pede valorização, a gente não está fazendo nada errado. A gente está defendendo um serviço que é para toda a população. É um dever nosso, né? Lutar para que as condições de igualdade entre os trabalhadores elas sejam criadas a partir de um horizonte de dignidade para todo mundo, né? A gente não pode pensar numa dignidade que vai ter como parâmetro a falta de direito, a precariedade do serviço. Eu quero que os outros estejam, se a gente está um pouquinho melhor, eu quero que os outros estejam melhores como a gente, e não que a gente fique pior. A gente tem que lutar para cima, né? Então, e boas condições de vida para para a população, com saúde, com acesso à justiça, com educação, só podem ser conseguidas com políticas públicas. Então, a nossa campanha da Database é por nós, mas é por todos. E a gente precisa contar com o apoio de todo mundo para fazer essa luta, né, Segui? Com certeza. Nós terminamos o nosso... A Ned caiu, mas ela vai voltar, porque o Neto, o nosso mago, o nosso TSI de hoje já vai colocá-la de volta. E aí eu quero ir para as dicas, porque a gente já está com 1h13 de live. Sig, qual é a sua dica cultural de hoje? Depois a gente posta nos comentários. Então, a minha dica cultural, o que eu mais fiz nesse período quando dá, né? Nesse período, ou finais de semana, eu gosto muito de assistir filmes, né? Então, minha dica cultural é um filme do Chaplin, é um filme de 1936, o nome do filme é Tempos Modernos. Então, esse filme ele mostra um pouco os efeitos do desenvolvimento capitalista e todo o processo que a industrialização trouxe, né, à classe trabalhadora. A alienação física e ideológica são muito bem abordadas nesse filme. E assim, ó, essa mudança que teve lá em 1930, né, traçando um paralelo, é mais ou menos essa mudança que a gente vai sofrer agora com todo esse trabalho em home office. Então, foi impactante lá, esse período de industrialização, e foi uma mudança, e essa mudança a gente está vendo, né? Claro, guardadas as proporções agora. Então, um filme bem interessante para a pessoa pensar, né?
E é a minha dica, e o filme do Chaplin, então. Eu vi esse filme agora, eu nunca tinha visto, eu adorei também. Eu achei Não, sem muito, contar que muito tem legal. o Chaplin, então já por ele mesmo, já vale a pena assistir o filme. É bem Eu interessante. achei. Pessoal, deve ter no Netflix, eu não olhei, mas eu acho que deve ter no Netflix, aí no YouTube, dei uma procurada. Tempos Modernos com Chaplin, beleza? Valeu. Medi, sua dica? Não esquece de fazer a pipoca também. Então, essa foi uma demonstração involuntária do que acontece no home office, né? A minha internet caiu. Aí estou eu aqui agora no celular, vamos ver se vai dar certo. Mas, E nós enfim, chamamos para resolver aqui. não teve jeito, aqui foi no grito mesmo. Então, depois eu vejo quais foram as suas dicas, tá? Eu a princípio, eu tenho uma dica de série, tá? Eu sei que ultimamente tem sido isso, né? Tu vai, depois do horário, se dá, tu pega, relaxa e vai assistir. Eu assisti uma, assim, que eu encontrei por acaso, tá? Que foi Chocolate. É uma série sul-coreana muito legal, assim, sabe? Ela é meio que comédia romântica, assim, mas ela trata, assim, aquela coisa do cuidar das pessoas. Eu achei, assim, muito linda, sabe? Então, enfim, tem lá o enredo romântico, mas ele tem o cuidado com as pessoas, assim, que é coisas básicas, assim, que muitas vezes te passam despercebidas, sabe? Mas eu achei muito legal. E o livro eu até separei, eu, na verdade, não comecei a ler ainda, mas é esse do Cortella, que é o Por que Fazemos o que Fazemos, né? E eu vi que ele tem uma relação de trabalho mesmo, qual é o nosso posicionamento em relação à nossa empresa, a empresa conosco. Eu achei que também vai ser agora minha próxima leitura é essa, e eu acho que vai ser um livro bem bom também. E a música, depois eu vou colocar lá, que eu achei maravilhosa, que é o Resistiré. É um clássico, né? É antiga, mas ela vem assim, pega exatamente o que a gente está sentindo agora. Eu vou pedir para que vocês já se despeçam e depois a gente fecha a live, certo? Então tá, eu tô com um retorno aqui, eu não sei se só comigo, mas enfim, um abração para todos os colegas que estão acompanhando, que acompanharam a live. Agradeço ao Sinjust pela oportunidade. Minha primeira live, nunca fiz isso antes. E vou procurar acompanhar as demais lives. Eu sei que colegas de outras categorias também vão ser convidados. E é sempre interessante saber a opinião, ouvir o colega, porque muitas vezes o que eu estou passando, o meu problema é também o problema do outro, né? Então, pessoal, deixo aqui meu abraço, não vou me estender muito, porque a live era para acontecer em 1 hora, nós já extrapolamos esse tempo. Um abração a todos e a gente se vê por aí, no WhatsApp, sei lá. Abração, até mais. Medi, pode dar o adeus. Então, eu também me sinto honrada, sim, eu acho que o fato de estar aqui representando a nossa função, né? Eu sou TSI desde 97, mas olha, eu sou franca em dizer que tem sido um desafio, a gente tem muita coisa, muita demanda e a gente está tendo que reaprender, e a cada dia é uma coisa nova e vai, busca e testa, né? E a gente tem dito isso também, que a gente tem feito muitas videoconferências entre os TSIs, e isso tem sido muito rico, né? Porque uma dificuldade que eu estou tendo aqui e que eu compartilho, alguém lá já vai me responder, sabe? Porque já fez, já vivenciou e já resolveu. E uma outra coisa, já aproveitando, porque eu espero que tenha alguém da DTI também aqui nesse grupo, que nos assiste, uma coisa que eu sinto muita falta e que agora, nesse período, infelizmente, não vai ser possível, mas são os encontros dos TSIs, tá? Porque antigamente era comum a gente fazer os encontros e eles serviam para que a gente tomasse conhecimento em primeira mão, muitas vezes, dos projetos que o tribunal tinha, a gente fazia oficinas nos próprios encontros, a gente já tinha contato com a ferramenta.
e depois a gente recebia isso na comarca. Agora está sendo diferente, né? A gente recebe com muitas vezes um tutorial, um manualzinho, e te vira. Então, isso, para mim, tem sido assim, com o passar dos anos, é o que eu sinto que falta para a nossa função. Aquela coisa de testar, de conhecer, para poder ajudar. Isso eu acho que, para mim, assim, seria o que me realizaria se voltássemos a ter o trabalho desta forma. E, no mais, Sinjuski, parabéns pela iniciativa, Carol, tu, olha, na tua estreia, tu matou a cobra, né? Mas foi show de bola, olha, tivemos até, peço desculpas ali, mas foi, de fato, a minha internet deu uma queda e foi. Então, isso acontece também nos atendimentos, tá? Tu precisa atender alguém, mas, pá, de repente, quem ficou sem internet foi o TSI, então, né? Mas acontece. Obrigada por tudo, Sig, prazer em revê-lo. A verdade valeu, a história de Anchieta era só as nossas andanças pelo SAGE, né? Temos as histórias de Anchieta, de São Domingos, fica para a próxima. Daí a gente chama a Arley para conversar também, né? Sim. Gente, essa é só a primeira das lives, ainda tem muita coisa para discutir. A gente não conseguiu interagir porque tem muitas pessoas querendo falar, nós vamos responder e buscar responder, responder no Facebook e buscar responder nas próximas. Eu quero agradecer muito a Neidi e o Sig por terem topado. A Neidi eu já conheço, eu falei que quando a gente se vê, a gente vai dar um abraço de urso. Eu vou dar um abraço de urso no Sig também, quando eu conhecê-lo. Foi muito legal, assim, acho que é isso que a gente tem que plantar, né? É amizade, é coleguismo, é companheirismo, é alegria pelo encontro. E também para reforçar o nosso compromisso, né, de servidores públicos, que é pela construção de um mundo melhor. Um mundo mais justo, que reconheça, que respeite e que valorize a diferença entre as pessoas. A gente quer aproveitar esse espaço para dizer que o Sinjusk, enquanto instituição, né, quer registrar o posicionamento antimachista, antirracista e antifascista. É pela dignidade, né, que nós lutamos, pela dignidade nossa e de todas as pessoas. Era isso. Um beijo e muito obrigada a vocês e a todos que nos acompanharam. Tá? Até mais.